Esse início de trabalho, sou muito grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe é muito importante. Também lembrando que o nosso trabalho é uma aula, e uma aula é muitos minutos. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é Vê o que te é útil. É bem importante, assim, a gente lembrar que o nosso trabalho está relacionado à vida interior da pessoa, à parte espiritual. Então, normalmente, quando uma pessoa começa a estudar, ela acha, assim, que ela tem a condição de ter conhecimentos. Precisamos de ter cuidado, assim, porque normalmente nós teremos os conhecimentos próximo do nosso nível que nós nos encontramos, porque aquela referência, a pessoa tem que ter o conhecimento e ela tem que ter a base para ter aquele conhecimento. Então tem um trabalho bem importante que tínhamos que fazer a vida toda, de perceber o caminho que nós estamos caminhando, se está de acordo com aquilo que nós pensamos e de acordo com aquilo que nós sentimos. Então, a nossa vida interna, ela é esta condição de sermos aquilo que nós pensamos e aquilo que nós sentimos. Nessa caminhada interna, tínhamos que fazer muitas observações, como, por exemplo, quando fala que uma pessoa é evoluída, é esclarecida, ela irradia nas suas proximidades para aqueles com quem ela convive. Aqueles que ainda permite a raiva entrar dentro dele, ele não é esclarecido, ele não é evoluído, ele ainda pode tornar-se um instrumento das trevas. Quando uma pessoa fica enraivecida, ela vem tendo a reflexão e fala que aquele comportamento ela não poderia ter tido. Não é com as outras pessoas. Então, na nossa caminhada, as referências que nós temos para nós evoluirmos é conhecendo as leis que o Criador instituiu e procurando viver de acordo com essas leis. Essa é uma condição bem simples assim e bem importante. Tornar-se evoluído, a pessoa tem que lembrar que tem que melhorar também a constituição, porque como pode uma pessoa tornar-se evoluída se ela também não está fazendo um trabalho para melhorar o seu corpo de matéria grosseira, a compreensão? Então é a vida toda a pessoa ter esse trabalho com ela. Depois nós sabemos assim que se aquele evoluído tem a possibilidade de melhorar o seu ambiente, de melhorar-se, também entra naquela condição de poder trabalhar para o seu semelhante. O trabalho para o seu semelhante não é dando as coisas, é na maneira de ser. Porque quando nós usamos de uma palavra correta com o nosso semelhante, ele também fica agradecido. Uma fala, um posicionamento, uma maneira de ser. Quer dizer que colaborar com o nosso semelhante é dessa maneira. De maneiras que o nosso semelhante também receba uma influência e ele possa trabalhar dessa maneira também com o seu próximo. Nós já ouvimos falar assim que a Terra tem possibilidade de tornar-se um paraíso. Temos que lembrar que não é saindo do ambiente em que nós nos encontramos, é melhorar o ambiente em que nós nos encontramos. Essa é a possibilidade da Terra tornar-se um paraíso. A referência é que aquilo que nós fazemos para o próximo, nós fazemos para nós mesmos. Isso fica bem fácil assim, de uma fala que foi dita com bondade, aquele recebeu e ele tem uma alegria dentro dele. Tempos depois, aquele que falou também lembra da fala e fica com uma alegria dentro dele. Melhorarmos.
ver o que te é útil está sempre relacionado daquilo que nós fazemos para a nossa vida de matéria grosseira e para nós, para dentro de nós. Porque as funções que nós temos na matéria grosseira também têm que ter uma finalidade para o próximo, aquele próximo que vai receber daquela função que foi executada, ele também vai ficar feliz. A gente vê em muitas maneiras, naquela ferramenta que foi desenvolvida, no alimento que foi preparado, na fala que foi dada para a pessoa. Não é uma fala qualquer, um posicionamento, um sorriso. É isso que nós tínhamos que desenvolver para lembrar assim que aquilo que é útil, e tem aquela referência bem importante, uma fala que é pautada pelos ensinos, porque tem a vibração que acompanha a fala. Depois, o cuidado que nós precisamos de ter. Também aquela referência assim que aqueles que sabem falam pouco. Isso é uma coisa que acontece, porque aqueles que sabem pouco falam muito. Depois, perde a consideração. Na nossa caminhada de todos os dias, precisamos de nos encontrarmos de acordo com o que nós pensamos e com o que nós sentimos. E observar se nós estamos caminhando para ter uma finalidade. A finalidade é a vida toda, porque nós sabemos assim que uma pessoa pode sair da moradia, pegar o caminho da direita, da esquerda, ou seguir em frente. É um instante. Então, toda hora nós tínhamos que observar como nós nos encontramos. Depois, quando nós ouvimos ou que nós passamos por uma situação que ficou aquele que passou ser beneficiado ou o próprio foi beneficiado, porque tem muitas maneiras de recebermos o benefício. A pessoa fala assim, que ela recebeu um presente. Então, o Criador nos possibilita toda hora da nossa vida receber presentes de satisfação, de agradecimento, de possibilitar, mas tem que ser com equilíbrio. E esse equilíbrio é dentro de nós. Fica bem fácil assim quando uma pessoa cultiva pensamentos bons, maneira boa, de jeito de ser. Esse jeito, esta maneira boa, faz com que aqueles que se aproximam recebam dessas irradiações. E nós sabemos que as irradiações que nós emitimos são verdadeiras, porque quando apresentamos uma segurança, podemos fazer essa comparação, essa observação com animais. Então, quando uma pessoa tem uma índole boa, uma maneira boa, o animal aproxima dessa pessoa. O semelhante pode não perceber, mas muitos outros percebem e a fala que nós ouvimos é assim, que sente bem perto daquela pessoa. Vê o que te é útil. Então, na nossa caminhada de matéria grosseira, temos que nos pautarmos pelo livro Na Luz da Verdade, pelas leis que o Criador instituiu e fazer a observação de como nós estamos sentindo, primeiro dentro de nós. E aquela confirmação bem importante assim, que nós temos que ter esse cuidado de saber que é indivíduo, é a pessoa que tem que fazer esse trabalho, independente das outras pessoas, porque o caminho vai sendo aberto para esse que vai trabalhando de acordo com as leis. Tem uma referência bem importante de algumas pessoas falarem assim, que a vida deste parece um milagre, pois tudo dá certo e ele vai caminhando pela vida dessa maneira, com todas as coisas possibilitando que dê certo. Cada um de nós temos que trabalhar para, no futuro próximo, possibilitar que a Terra torne-se um paraíso, conforme a pátria do Espírito. E é bem importante porque muitos acham assim que a Terra tem uma cópia. A Terra é uma cópia. Então, aqueles que já puderam presenciar essa cópia, de vê-la, então ele acha assim que é uma cópia. Mas quando tem um aprofundamento, nós confirmamos assim que a Terra que é a cópia.
voltar para dentro de nós, nos orientarmos com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos, de maneira que nós nos tornamos aquele que está possibilitando a Terra tornar-se um paraíso. Valorizar aquilo que nós temos. Não precisamos de procurar outras coisas. E fica bem fácil assim de observar os sentidos. Dificilmente uma pessoa tem um aprofundamento de ter um aprimoramento nos sentidos. No caso daquele que desenvolveu a condição de tornar-se um músico, de tornar-se um cantor, nós sabemos que ele tem um trabalho diário de treinar. Esse treinamento a pessoa tem que lembrar assim: se não treina, vai ficando com limitações. Se nós treinarmos na condição de conhecer as leis que foram instituídas, então nós vamos nos aproximando da condição de tornar a Terra um paraíso. Seremos agradáveis, as nossas irradiações serão agradáveis para todos aqueles que aproximam de nós. Então, toda a época da nossa existência, tínhamos que fazer esse trabalho de observando a finalidade que eu tenho de encontrar-me existindo na matéria grosseira. Vê o que te é útil. Nós sabemos assim que muitos e muitos falam assim, que se pudessem, faria diferente. Hoje teria uma outra decisão. Mas com isso a pessoa vai caminhando num procedimento que não possibilitou que ela ficasse sadia e feliz. Ela quer prosseguir a condição de desvencilhar da condição anterior. Isso é bem simples, porque como o nosso desenvolvimento na matéria grosseira, no caso de formação escolar, nós vemos assim que a criança que está iniciando no ambiente de ensino não tem a capacidade de ir para a criança que já se encontra 2 ou 3 anos na frente. Quer dizer que aquele que se encontra na frente, se ele ficar patinando, não saindo do lugar, porque acha que teria que ter feito diferente o início da sua caminhada, ele vai ser alcançado por aquele que está iniciando agora. Ele vai parar. Na nossa caminhada interna, nós tínhamos que ter essa condição de fazer essa observação, porque os milagres acontecem. Quando a pessoa acha que teria que ter feito diferente, tem que lembrar também que naquela época o saber que ela tinha era diferente. Ela não tinha um contraste que, através dos anos, ela adquiriu de maneiras diferentes de viver, de ter trabalho, de ter relacionamento. Agora, ela está vendo que existe opção diferente. Para ter um milagre na vida da pessoa, ela tem que estudar o livro Na Luz da Verdade. Ela tem que compreender que agora ela pode ir desvencilhando daquela conduta anterior que ela teve. Depois nós sabemos assim que a vigilância, essa vigilância é a vida toda, porque se a pessoa descuida, ela volta para o nível anterior. A mesma coisa acontece na nossa vida de matéria grosseira. Se a pessoa trabalhou durante a sua vida somente para a matéria grosseira, faltou o equilíbrio dentro dela. Na velhice, normalmente perde a saúde e perde também a consideração daqueles com quem ela tem a moradia. A referência que nós tínhamos que ter conosco mesmo é ir organizando diariamente. Por isso tem o terceiro mandamento, que é aquela condição bem importante do 7º dia da semana, a pessoa fazer a reflexão de como ela caminhou, porque fica muito difícil na velhice a pessoa agora lembrar das transgressões que ela sofreu ou que ela cometeu. E nós sabemos que é muito trabalhoso, porque quando a pessoa procura fazer um relato de épocas anteriores,
muitas vezes ela já não sabe mais o ano que aquilo aconteceu. Quer dizer que a vida pautada pelos ensinos, pelas leis que o Criador instituiu, é possível que o espírito humano volta para a pátria do paraíso. Depois nós sabemos assim que é muito difícil auxiliar uma pessoa, porque o caminho é interno, não é externo o caminho, porque tem as irradiações. Se as irradiações não forem boas, ele é separado do ambiente de trabalho, ele vai sendo separado da vida de uma maneira geral. As vibrações, as irradiações que nós emitimos têm que ser boa. Se não for boa, a própria pessoa vai excluindo. Fica bem fácil assim de ser o próprio que exclui, porque numa empresa, na condição de trabalho, se aquele que está trabalhando não apresenta aquela função que precisa de ser apresentada, então ele não continua naquele trabalho. Ele poderá ser remanejado para um outro setor, mas naquela função anterior ele não continua, porque ele não está correspondendo com aquilo que precisa de corresponder. Então, na nossa vida interna, é a mesma coisa. Somos nós que excluímos dos meios em que nós convivemos. Quer dizer que quando a pessoa quer evoluir, ela tem que fazer um trabalho com ela mesma a vida toda. E também essa referência que a vida é individual, fica bem fácil assim da gente confirmar na moradia. Os filhos crescem de uma maneira geral e muitos vão para muito longe. Isso nós temos no sangue, porque cada um de nós, ou os nossos pais vieram de outras localidades, ou os nossos avós, ou a própria pessoa. Essa condição da vida ser individual fica confirmado assim que o esforço para ter o aprimoramento, para tornar o ambiente em que nós vivemos um paraíso, é um esforço. E a vida toda. Porque nós sabemos, se descuida um pouco, vai ficando acúmulos. E na vida interna, se fica acúmulos, entra muitas limitações. Porque se tem um acúmulo interno, tem a desarmonia no funcionamento do nosso corpo. Cada órgão, cada víscera tem uma harmonia. E essa harmonia, quando tem uma interferência, quando não está trabalhando para ter um alinhamento, a gente vai confirmando assim que, independente da idade, vai apresentando a limitação. Na criancinha pequena, a gente vê, quando ela tem um problema de ouvido, por exemplo, ela vai deformando o rostinho, que é a maneira interna que ela tem para coçar aquele ouvido. O adulto é a mesma coisa, vai apresentando as limitações e quando acentua, acentua mais gravemente. No caso dos dedos da mão, por exemplo, dificulta até segurar uma xícara, alinhar-se. Esse trabalho é muito importante. A única coisa que nós tínhamos que ter é a simplicidade, a bondade. E o espírito humano tem limitação para ter essa simplicidade, de ter aquela condição que nós precisamos de ter para ver como é que eu me encontro dentro de mim. Então, aquela condição de achar que os pensamentos são importantes relativamente, porque com os pensamentos nós vamos apresentando justificativa. É isso que nós precisamos de entender. Porque em vez de trabalharmos conosco, de percebermos, de perseverarmos, que essa condição de perceber e perseverar normalmente encontra-se somente numa fase da vida, quando a pessoa quer conquistar bens materiais ou concluir um curso que ela está fazendo. Então ela faz muito esforço físico para aquela realização. Às vezes tem 2 trabalhos, sai de um, vai para o outro, vai até de madrugada para ter aquele conhecimento daquela promoção que a pessoa está precisando, que está querendo. Mas para nós, para a nossa vida interna, porque tudo isso
nós conhecemos pessoas que já fizeram e que agora se encontram numa condição de envelhecidos e que às vezes não têm a consideração daqueles seus descendentes, daquele ambiente que a pessoa trabalhou. Quer dizer que na nossa vida, aquela ponderação. E a gente vê esse equilíbrio com os animais. Eles têm um equilíbrio. Se não sofrem interferência dos seres humanos, eles mantêm o equilíbrio, mantêm o porte, mantêm a beleza. Eles fazem o movimento que precisa de ser feito. Então nós somos mais evoluídos, precisaríamos de ter essa referência dentro de nós, de percebermos que somos dois. É isso que nós precisaríamos de entender, porque nós já confirmamos muitas vezes que a criancinha pequena, ela percebe essa diferença dentro dela. Muitos e muitos percebem, muitas crianças pequenas, tanto é que ela fala o nome dela e ela fala se ele pode, se ela pode. Quer dizer que essa condição, na fase de amadurecido, nós tínhamos que desenvolver num procedimento consciente de ver aquilo que eu preciso para o meu espírito. Porque na continuação da vida, nós sabemos que tem a continuação, tanto é que a confirmação, são os rituais que existem para aquele que largou o corpo de matéria grosseira. Quer dizer, a continuação da vida. E devido a isso, na continuação da vida, a pessoa continua só. Se ela irradiou nobreza, se ela irradiou um procedimento de apresentar-se evoluída, porque o evoluído, nós sabemos assim que a raiva não entra mais dentro dele. Existe esta clareza. O evoluído, então, tem possibilidade de encontrar-se com os evoluídos que já foram para este plano seguinte da matéria grosseira. Então, toda a época da nossa vida, é esse o trabalho que nós precisaríamos de ter para nós. Ver o que te é útil, lembrar assim que normalmente aqueles que estão desenvolvendo um conhecimento, de ter um aprimoramento para a sua vida interior, conhecendo o livro Na Luz da Verdade, acham assim que podem ir para planos diferentes, apresentando um conhecimento, aprofundando no conhecimento. O nível, não tem como ter o contraste, não tem como ter esta referência. É isso que nós precisaríamos de compreender. Então, a base é o ambiente em que nós nos encontramos. É melhorando esse ambiente, melhorando o ambiente em que frequentamos, no nosso ambiente de trabalho. Essa é a condição que nós precisaríamos de ter. Então, aquela condição bem importante de falar assim, que a pessoa é positiva. Quer dizer que essa pessoa positiva, os seus pensamentos, o seu sentimento, se encontra atuando de acordo com ela na sua matéria grosseira, dentro dela. Depois nós sabemos assim, se tem um descuido, logo em seguida a pessoa está pensando coisas que não tem nada a ver com sua vida. E depois sabemos também que tem um ensino que nos cobra do tempo que nos foi concedido. Então, cada um de nós tem um tempo, e esse tempo é cobrado depois. Se a pessoa não utilizou direito esse tempo para o seu aprimoramento, para melhorar o ambiente em que ela se encontra, para melhorar-se, elevar-se, é mudando o nível dentro da pessoa. E esse nível nós sabemos que é verdadeiro. Para a vida física, nós sabemos que existe este nível, porque o comandante não é igual ao comandado, o professor não é igual ao aluno. Quer dizer que fora, na nossa vida de matéria grosseira, nós conhecemos a diferença de graduação. Mas dentro de nós também tem a graduação. Voltarmos para a pátria do Espírito é construindo a base, o paraíso, agora na matéria grosseira. Não é depois, é agora construindo a maneira correta, a polidez, de ter aquela condição assim, de fazer o bem para o nosso próximo,
precisa de lembrar, não é dando as coisas, é a maneira de sermos, a maneira como nós relacionamos e a maneira que nós irradiamos. Então essa maneira precisa de sermos para possibilitar que o nosso próximo receba desta maneira e que dentro dele também ele desenvolva uma condição assim, de apresentar-se evoluído. Então, quando fala que ele se encontra na luz, ele se encontra na clareza, é essa maneira desse tipo de comportamento que nós tínhamos que ter. Então, não é mudando de ambiente, mas é melhorando o ambiente em que nós nos encontramos. Então, o livro Na Luz da Verdade é essa referência que nós precisamos. Aquele que fala assim que a vida dele parece um milagre, é esta condição. Ele está de acordo com as leis que o Criador instituiu, ele vive de acordo, os seus pensamentos são de acordo. Aquele que gosta de animais, que trata bem os animais, quando ele passa na rua, se é possível, e se tem um animal, esse animal aproxima desse. Quer dizer que é uma condição física, essas irradiações, vivificar essas irradiações para nós mesmos e melhorarmos. E essa melhora nós sabemos que existe de muitas maneiras, porque o adulto tem a condição de melhorar uma criança quando essa criança apresenta enfraquecida, de uma maneira ou de outra, ou colocando aquela criança no colo, ou passando a mão naquele lugar que aquela criança machucou. Quer dizer que essa capacidade nós temos. Então, fazer esse trabalho para nós mesmos, ver o que te é útil. Tem a vida de matéria grosseira, que a pessoa tem que lembrar que ela tem que ter uma função, que aqueles que vão receber daquela função realizada sintam bem e ficam felizes de receber daquela função. No caso do alimento da moradia, nós sabemos que é verdadeiro esta condição. Aqueles que vão receber daquele alimento preparado ficam felizes. Quer dizer que existem outras maneiras também de irradiarmos, de apresentar numa condição bem importante, de nos elevarmos. E essa elevação não é para um período, é a vida toda. No caso de um ser humano amadurecido, se ele não fizer os movimentos que precisam de serem feitos, ele vai enrijecendo. Quer dizer que junto com os movimentos que são necessários que sejam feitos, a pessoa também tem que procurar o alimento que possibilita que ela fique nutrida. É um trabalho a vida toda. Nós sabemos assim que se trabalharmos conosco, não teríamos tempo de olhar nem para a direita nem para a esquerda. Os milagres acontecem para aquele que está trabalhando com ele, para aquele que está vivendo de acordo com o que pensa, de acordo com os sentimentos, e nesta condição de irradiar aquilo que o outro sinta bem. O paraíso na Terra é um trabalho individual, é um esforço que cada espírito humano tem que fazer para ele, para aquele ambiente em que ele tem, tornar-se agradável para ele mesmo, porque quando a pessoa melhora, ela melhora para ela mesma. Estuda o livro Na Luz da Verdade.